Bom, voltamos então ao nosso terceiro bloco e último, com o tema Meio Ambiente, somos todos responsáveis. A minha convidada, a professora Deise Cristina Stella, coordenadora do Programa de Educação Ambiental do Consórcio de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Pró-Sinos. Então, já estamos discorrendo sobre esse assunto, que está sendo muito interessante. Muito obrigado, Deise, mais uma vez pela tua presença. Obrigado por estar nos presenteando com esse teu conhecimento, né? E que espero que seja útil para nós, de uso aqui local em Farroupilha, porque, como estávamos falando, água nós todavia temos. Até quando teremos? Qual é a qualidade dessa água? Adianta sermos hoje a sexta economia do mundo, o sexto país mais rico do mundo, mas todavia sermos um país de terceiro mundo, onde não podemos dispor do recurso básico, como é a água que bebemos, a água que usamos para a nossa higiene pessoal? Então temos que prestar atenção na preservação desse recurso e da manutenção desse recurso. Porque, como já vimos e já foi falado, é um recurso que se extinguirá. O custo de manutenção é altíssimo. As consequências de não dispormos e de não cuidarmos desse recurso são devastadoras, sem estar aqui exagerando, porque é fato que a água contaminada adoece as pessoas, empobrece as economias. Então, é hora de prestarmos mais atenção, nós como cidadãos e nós como comunidade, de estarmos mais atentos na preservação desse recurso. Agora estamos falando da água, mas o meio ambiente todo. Então, nós como cidadãos, vamos prestar atenção no uso que fazemos da água. Se esse uso é um uso consciente, se não estamos perdendo esse recurso, que logo custará ao poder público, dinheiro nosso, para ser novamente tratado e utilizado. Então, devemos fazer isso. Um projeto interessante é o projeto que a Deise é coordenadora, que eles estão indo a escolas lá no Vale do Rio dos Sinos para passar essa conscientização ambiental para as crianças, adolescentes e adultos também, né? Então, eu acho que seria interessante nós termos algo parecido aqui no nosso município. Inclusive, vocês dão palestras, vocês interagem com outros municípios fora desse consórcio de vocês? Constantemente. Existem já projetos semelhantes a esses aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bem, não, como o nosso não. O nosso sentamos, enfim, é nosso, é inédito, é nosso. Óbvio que existem outros projetos da área ligados, mas este nós sentamos, nós detectamos quais os pontos, né? Cada um dentro da sua área. Eu vou para a escola, né? A gente tem um barco lá para quem fez Unicinos, quem fez biologia na Unicinos. Eu sei que tem muita gente daqui já passeou com o Martim Pescador, então é um barco que ele faz toda a trajetória do rio, né? E as pessoas podem então se inteirar com toda a fauna, com toda a flora, né? Com o rio, quando ele está acima, quando ele está abaixo. Então é bem interessante, é um barco escola flutuante. Okay. As crianças têm aula ali dentro. Muito interessante, é muito interessante. Há quantos anos já esse projeto ele vem sendo aplicado? O programa de educação ambiental desde 2008. 2008. Quando nós fechamos. E vocês estão monitorizando, vocês já estão vendo, por exemplo, frutos desse trabalho? Com certeza, muitos frutos desse trabalho. Não só da educação ambiental, porque esse trabalho, a mudança de mentalidade, é a última
coisa que muda. Sim. Tá? Mas quando a gente apresenta questões práticas como, por exemplo, nós montamos um projeto agora de recuperação da mata ciliar, que é a mata que está em torno do rio. Ela é importantíssima. Está dando certo. Sim, em função de manter o leito, para evitar erosão, essas coisas, né? Manter erosão, enxurradas, porque o rio constantemente ele sobe e ele invade, então é uma forma de proteger, né? Existem a própria proteção da fauna e da flora, da procriação dos peixes, existe uma série de fatores, né? Porque desculpa, Deise, mas eu acho que é importante a gente começar a ter uma visão mais ampla de ecossistema, né? De saber que cada coisa tem uma função, né? Nada está por acaso. Quando, por exemplo, se temos aí, aqui na nossa região, nós temos uma topografia bastante irregular, muitas montanhas, e se vamos lá e fazemos um desmatamento, estamos talvez colocando essa área em risco de um desmoronamento, né? Porque talvez não, com certeza. Nós estamos mexendo em algo que não deveríamos mexer. Que dá estrutura a essa montanha. Que dá estrutura. Uma questão assim que eu tenho lido muito sobre isso, cientistas, eles afirmam que o Recife e o Rio de Janeiro, que são duas cidades costeiras, né? São cidades que vão desaparecer pelo fato do aumento do nível do mar, né? Sim. E nós avançamos, nós tomamos um lugar que não era nosso. Sim. E o mar vai tomar o seu lugar. No meu caso, em São Leopoldo, tá? Sim. São Leopoldo foi constantemente alagada. Eu há pouco fiz uma exposição de fotos, né? Até a década de 60, com a construção dos diques, as pessoas andavam de barco no inverno. A enchente de 40 foi uma das piores. Tá? São Leopoldo avançou. Ali o centro, a grande parte do centro era ocupado pelo rio. Aquilo ali foi aterrado. Tá? Nós empurramos o rio. Sim. E construímos. Então o rio ele vai voltar, ele volta constantemente. Sim. Tá? Mas eu citei agora que está longe de Recife e o Rio de Janeiro, que são duas cidades turísticas conhecidas mundialmente e que, segundo os especialistas, vão ficar embaixo d'água, como muitas ilhas do Pacífico. Só para não assustar o nosso telespectador, e se talvez tenha algum carioca por aqui, isso é uma previsão a longo prazo, né? A longo prazo. Tá. Para não... A nossa geração, acho que não vai... Sim. Vivenciar isso. Só para não assustar ninguém em casa, mas alertar, né? Alertar que pelo menos, acredito que não muito distante, vamos ter problema com a qualidade da água. Que já temos. E com a quantidade da água, né? O fato da camada de ozônio estar com esse buraco, né? Como dizem, influi na qualidade da água? Não influi na qualidade da água, mas as pessoas elas percebem, elas têm vivido isso, que os verões são uma consequência do efeito estufa. Os verões eles estão mais prorrogados, maiores, muito mais quentes. Os invernos menores, mas muito intensos. São invernos característica do efeito estufa, né? E essa água, isso a gente verifica no rio. Essa água dá uma chuva torrencial agora. O rio até aumenta. Daqui a pouquinho o sol volta. Essa água ela evapora com uma facilidade incrível. Porque quando tu falasse que a água está desaparecendo, me surgiu isso, que eu acredito que a questão do fato de nós não termos uma proteção influencia na eliminação. Isso a gente vive a olho nu. Muito interessante. Embora a gente fale em efeito estufa, em aquecimento global, derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, isso tudo é visível, a gente vê, a gente assiste isso, a gente acompanha através de artigos, né? E enfim, de todo o meio, mas a água que é essencial à nossa vida, ela é finita. Ela está em quantidade cada vez menor. Eu vivo isso. São Leopoldo, ela distancia daqui 74 quilômetros. Eu vivo uma realidade completamente diferente da que se vive aqui. Mas semelhante, né? Diferente, mas semelhante, porque é a ação do ser humano diretamente. Quando uma última questão, se eu ainda tenho tempo, assim, que eu procuro colocar para os alunos, para a gurizada nas palestras. Quando eu não estou separando o meu lixo,
Tá? Quando minimamente tem a ver com água, eu não separo o meu lixo e esse lixo vai parar num lixão, e hoje através da lei de resíduos, da política de resíduos sólidos, lei 12.305, perdão, os lixões serão abolidos, nós teremos aterros sanitários, realmente para aterrar aquilo que não será reaproveitado. Daisy, agora que tu tocou no assunto, tá? Eu gostaria, porque o que acontece comumente conosco é que a terminologia que nós usamos no dia a dia, ela distorce muito, né? Porque eu acho que a gente deveria de parar de usar o termo lixo. Não, a gente não utiliza realmente, é resíduo. É resíduo. Então, isso porque a gente... o lixo. Não, é vamos resíduo. Parar de falar em lixo e vamos falar de resíduo. Resíduo, né? Por quê? Porque esse resíduo, ele tem... Essa também é uma solução simples que está na nossa mão. Se eu puder reciclar o vidro, por exemplo, que é eternamente reciclável, ele não tem um período de reciclagem. O vidro eu vou reciclar sempre, 1000 vezes, milhares de vezes. Se eu separar esse vidro, se eu separar... E quando eu falo em separar, é separar lavado limpinho. A gente tem todo um projeto com os catadores do Vale dos Sinos. Nós realizamos agora, no final de novembro, um seminário no La Salle, em Canoas, somente com as experiências dos recicladores. Xandó, tu não tem ideia do conhecimento que eles têm, da vergonha que tu sente quando tu não faz a tua parte, que é reciclar. Eles pedem apenas que nós separemos, para que eles então façam todo esse processo, porque se eu reciclar o vidro, reciclar o plástico, enfim, eu não vou precisar retirar isso da natureza. Eu não vou precisar mais retirar isso da natureza. Tá? Então, isso é importante. Se eu vou escovar o meu dente e eu desligar, fechar ali a torneira na hora que eu estou escovando o meu dente, é importante. Eu acho que é até um exercício de inteligência, né, Daisy? Eu acho que... Porque não adianta nós, independente da classe social, independente de qualquer coisa, nos acharmos especiais, porque isso não existe, né? Não somos especiais, somos iguais. E de repente lá tu escova o dente, fica água jorrando, ou tu tem uma série de resíduos que poderiam ser reaproveitados, né? Evitando um gasto em fazer novo. Retirar da natureza. Então é um exercício de inteligência. De cidadania. Para que isso funcione, Daisy, porque eu sei também que é um problema, porque existem, por exemplo, situações que nós temos vontade de fazer isso. Em casa, eu separo o meu lixo direitinho, tenho uma conscientização, mas logo eu vejo que isso vai para os recipientes, mas logo eu sei que isso é misturado e não tem o destino certo. Eu acho que é necessário haver igual como vocês estão fazendo, uma interação e uma ação muito presente do poder público. Isso é papel do poder público. Isso é papel do poder público. Porque todos nós somos responsáveis, mas nós abrimos mão do nosso direito em detrimento de alguém que vá nos representar nesse sentido. Então, isso é papel do poder público. Você, em função de estar envolvida com isso, tem conhecimento de alguma comunidade, alguma região, município, que já tenham essa conscientização e exijam do poder público para que seja feito isso? Várias. Os nossos 26 municípios, eu tenho todo um orgulho em falar, né? Nós realizamos mensalmente audiências públicas, realizamos o ano passado todo, agora não mais porque mudou a administração, nós estamos ainda ajeitando a casa, né? Aonde se coloca o poder público, literalmente uma audiência pública, frente à população, e aí então nós lavamos a roupa suja. Sim. E exigimos, isso se transforma em o povo tem exigido mesmo. O povo tem exigido e nós temos cobrado e feito funcionar. Nós no todo mesmo. E que bacana isso. Muito bacana. Tomara que isso chegue a nós aqui também, esse nível de consciência, né? Porque é o seguinte, pessoal, estamos falando aqui de coisas, o Amazonas, Vale dos Sinos, é um assunto sério que está aqui do nosso lado. O fato de eu tomar uma cerveja, um refrigerante, um suco, e essa embalagem, né, que me permitiu eu ter tomado isso,
eu jogar ela no chão, ou jogar num jardim, ou jogar num lugar que não é o adequado, eu estou contaminando, eu estou poluindo. É ou não é assim, Deise? Completamente. Tu polui. Eu queria concluir a minha fala. Quando a gente fala em lixão. Então, se esse resíduo todo que vai para o lixão, que é tudo, né? Que é tudo, ele vai produzir um chorume. E esse chorume vai o quê? Vai contaminar o meu lençol freático. Eu tenho uma grande disponibilidade, o Brasil tem uma grande disponibilidade de água subterrânea. Sim. Tem. Nós somos referência em virtude da Amazônia, mas nós temos uma disponibilidade hídrica subterrânea muito grande, mas ela está à mercê de ser contaminada. Então, qual é o lado negativo do lixão? Todos, eu produzo o chorume, eu produzo o gás metano, que incide diretamente no efeito estufa, né? O gás metano, combustível fóssil, que é o que mais nos prejudica aqui no Brasil. Tá? Então, é toda uma questão de consciência que eu, que tu, que nós, que a sociedade civilizada precisa exercer. Tá? E tu acaba te tornando neurótico. Tu tá no teu banheiro, tu vai abrir o papel do teu sabonete, tu sabe que esse papel que envolveu o sabonete, ele não pode ir para o mesmo lixo do papel que não vai ser reciclado, esse Sim. do banheiro. Sim. Ele vai para um outro lixo, porque ele vai ser reaproveitado e eu não vou precisar retirar isso da natureza. Sim. E é por isso que eu acredito muito na educação. Eu sou filha de educadora. Se há alguém que me inspirou e que eu tenho orgulho nessa vida é da minha mãe. Quando ela, como educadora, assumiu a direção da escola onde ela trabalhava, ela promovia esses mutirões de limpeza. Lá em casa, na nossa casa, na casa dos meus pais, eles fazem buracos na horta para que o lixo orgânico vá para aí. Isso nós introduzimos agora nas escolas, as composteiras, para que esse lixo ele não se misture junto com o lixo que vai ser reaproveitado. Então isso meu pai e minha mãe faziam quando eu era pequena. Sim. Separar o lixo, a mãe introduziu isso na nossa casa quando eu era muito pequena. E eu tenho orgulho de falar isso para a gurizada. Então, a mudança, ela vai se dar a partir do momento que nós tivermos uma educação, pararmos de falar que nós estamos evoluindo, porque nós somos a sexta economia. Nós não estamos evoluindo nesse sentido. Nós regredimos. Exatamente, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu tenho muito orgulho de viver num país que é lindo, que literalmente foi desenhado por Deus, mas que nós estamos destruindo sim. E estamos diretamente ligados a essa destruição. Nós estamos fazendo isso. Isso chama-se ecocídio. Nós estamos contribuindo para isso. Infelizmente. Bem. Deise, estamos já nos aproximando do final do programa, né? Te agradeço mais uma vez pela tua presença. Eu agradeço o convite. E como de praxe tem sido, o tempo tem ficado curto, pois os assuntos, eles têm uma dimensão grande, que 45 minutos, que é o que dispomos, se tornam pequenos. Espero poder te convidar mais uma vez para que tu esteja aqui conosco, para a gente abranger um pouco mais detalhadamente, inclusive outros assuntos, se tu tiver interesse, né? E se tu tiver alguma palavra, alguma mensagem para deixar para os nossos telespectadores agora, para finalizar? Tenho sim. Como educadora, eu acredito no poder transformador das ideias. Então, eu acho que os professores, eles têm que investir em projetos, em mexer com a gurizada, como nós fazíamos, como eu fazia no passado, quando estava em sala de aula, porque isso, tu envolve toda uma comunidade, tu não envolve só a escola, tu envolve a comunidade toda, e isso começa a gerar frutos. E é agradável, é gostoso, muito, né? Muito. Nós estamos no século XXI, em plena era digital, a gurizada não quer mais ficar aí em frente a um quadro negro, copiando ou ouvindo o que eles conseguem no computador, que é maravilhoso, né? Sim. Tragamos o novo para eles, né? Através de projetos que eu acredito que seja... A prática, levar barco escola, feiras de meio ambiente... aproximar... Inovações, criações, viagens, tudo que trouxer conhecimento, e esse conhecimento vai poder ser perpetuado e usado. Nossa. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira.